Com um espaço de 70 metros quadrados, quantas pessoas eu consigo atender? Pessoal, se eu falasse uma top 1 pergunta que eu recebo é essa aqui. Quantas pessoas eu atendo com 60 metros quadrados? Marcel, quantas pessoas eu atendo com 100 metros quadrados? Marcel, eu tenho um espaço de 42 metros quadrados e meio. Quantas pessoas eu atendo? Essa é a pergunta top 1 que eu recebo. E aqui, vamos entender alguns pontos sobre metragem útil. Aqui, quando a gente fala de metro quadrado, a gente tem que analisar se é metragem útil ou não. Isso é importante, tá, pessoal? Aqui no meu estúdio, o meu estúdio tem 155 ou 145 metros quadrados totais, a área do meu imóvel. Porém, de metragem útil é 120. Porque você não vai pôr as pessoas para treinar no banheiro do seu estúdio, não é mesmo? Nas colunas, nas vigas, na área externa. Então você tem que entender que metragem total não quer dizer muita coisa. Você tem que analisar a metragem útil do seu espaço. Quantos metros úteis que são disponíveis para treinos você tem aí no seu espaço? Porque aí que você vai colocar a pessoa para treinar, não é mesmo? E aí essa metragem útil vai ser diluída um pouquinho ainda, dependendo dos equipamentos que você coloca. Vamos dizer que você coloca um monte de máquina no seu espaço, você vai diminuir ainda mais a metragem útil do seu espaço. Esse é um dos vários pontos por eu não recomendar vocês de comprarem máquinas também, porque diminui ainda mais o seu poder de escala, não é mesmo? Então vamos lá, com um espaço de 70 metros quadrados, quantas pessoas eu consigo atender? Aí você tem que analisar outras coisas também, porque depende muito da modalidade. Se você vai dar uma aula de dança, você consegue por uma pessoa por metro quadrado que a pessoa vai conseguir treinar tranquilamente no seu espaço. Qual que é a modalidade que você executa aí no seu espaço? Vamos dizer que você trabalha com um crossfit, que tem a dependência de cada um ter a sua barra, e você tem 10 barras olímpicas, mesmo que você tenha um espaço útil muito grande, isso aí vai te limitar, porque você não tem os recursos, os equipamentos para oferecer para os alunos, para eles treinarem na sua aula ao mesmo tempo. Vou dar um outro exemplo, para quem conhece aquelas aulas de body system, né? Lembra que tinha o Kangoo, que é aquele sapato que fica pulando? Você vai fazer uma aula de Kangoo, qual que é o requisito principal para você fazer uma aula de Kangoo? Você ter o Kangoo. Então, se você tem um estúdio com 500 metros quadrados e você tem 10 pares de Kangoo, você não vai conseguir atender mais que 10 pessoas. É a mesma lógica. Então, depende muito da sua modalidade. Agora, se você falar para mim, nossa, Marcel, eu tenho uma modalidade que não tem uma dependência de equipamentos. Eu consigo por a quantidade de pessoas que eu conseguir na minha metragem útil. Beleza? Aí você tem que analisar também outras coisas, que é o nível de atenção que você consegue dar para os seus alunos, porque não adianta nada você colocar 50 pessoas lá no seu espaço e você trabalhar sozinho como professor. Você vai conseguir dar um bom treino para os seus alunos? Você vai conseguir corrigir os seus alunos? Aqui no meu estúdio, eu já dei aula para 75 pessoas ao mesmo tempo. No meu espaço, 120 metros quadrados. Mas foi uma aula especial, de feriado. Eu dei sozinho. Mas foi uma aula que eu não usei equipamento nenhum, totalmente especial para aquele momento. Eu não tenho, humanamente impossível, eu, Marcel, dar atenção, conseguir corrigir 70 pessoas ao mesmo tempo, ainda mais do meu posicionamento, né, que são pessoas sedentárias. Outra coisa que você precisa analisar, né, porque quanto mais sedentários, quanto mais iniciante a pessoa é no seu espaço, mais dependência ela vai ter de você. Se vai um aluno avançado treinar no seu espaço, esse aluno avançado, você nem precisa explicar o exercício. Ele vai lá, olha na lousa, ele já sabe que vai ter no treino de ponta a ponta, ele nem precisa da sua ajuda, porque ele já treina, ele já tem consciência do corpo, dos exercícios, não é mesmo? Se vai um aluno novo que nunca treinou nada, ele vai olhar a sua lousa e vai falar assim, meu Deus, que é isso? Que exercício é esse? Tô perdido. Então, quanto mais dependente o seu aluno é, mais ele vai precisar da sua atenção. E quanto mais pessoas dependentes estão na mesma aula, mais sua atenção vai ser requisitada. Então vamos dizer que você tem um espaço útil muito grande, mas você trabalha com pessoas sedentárias, pessoas iniciantes, e você vai por 30 pessoas aí ao mesmo tempo, e vai coincidir na mesma aula ter as 30 pessoas, você tá ferrado. Você não vai conseguir dar um bom treino, e você não vai conseguir corrigir todos os alunos da forma que tem que ser corrigida. Tudo depende também. Você tem 70 metros quadrados, beleza. Você, professor, sabe conduzir muitas pessoas ao mesmo tempo? Essa é outra coisa que você tem que analisar, o seu nível de experiência. Né? Você tem experiência em aulas coletivas? Você tem experiência em conduzir muitas pessoas ao mesmo tempo? A experiência do seu professor vai dizer se você consegue atender mais ou menos pessoas ao mesmo tempo. Então tudo isso tem que ser levado em conta. A quantidade de equipamentos que você tem
Também, lá no início, no meu estúdio, eu sofria muito para dar os meus treinos e para prescrever os meus treinos, porque eu não tinha recursos. Eu quebrava muita cabeça nas montagens dos meus treinos, porque eu não tinha equipamento para oferecer para a quantidade de pessoas que eu queria atender. Hoje, eu trabalho com 18 pessoas por horário. Eu trabalho tranquilamente, porque eu tenho equipamentos, meus professores são experientes, metodologia redondinha, tem muitos alunos avançados, então que facilita também o dia a dia. É tranquilo passar, mas lá no início não era. Então você tem que analisar também o seu momento, né? Se você está começando agora, muito provavelmente você vai ter uma grande quantidade de alunos iniciantes, que vai necessitar que você tenha uma dependência de você maior no início. Agora, no meu espaço, a maior parte dos meus alunos são mais avançados, então é mais fácil lidar no dia a dia, né? Então tudo depende disso, depende da sua metodologia também. Se você trabalha com uma modalidade, por exemplo, que exige mais técnica, que exige uma consciência corporal maior, vai determinar de você uma maior dedicação também no dia a dia. Principalmente se você trabalha com cross, movimentos ginásticos, movimento de LPO, tudo isso são movimentos finos, né? Movimentos mais difíceis de corrigir, que muitas vezes a pessoa tem dúvida, a pessoa nunca pegou numa barra olímpica, a pessoa nunca fez um pull-up, um keeping, então você tem que ensinar aquela pessoa, não é mesmo? Então tudo isso tem que ser analisado. Depende, você tem um espaço de 70 metros quadrados, como está o seu cenário em todos esses pontos? Você tem equipamento? Você tem um professor experiente? Você tem uma metodologia alinhada? São metragem útil ou não? Qual que é a sua modalidade? Tudo isso tem que ser analisado para você conseguir colocar mais ou menos pessoas. Entenda uma coisa, pessoal, você sempre consegue superlotar o seu espaço. Você sempre consegue colocar 2 pessoas a mais, 3 pessoas a mais. É igual coração de mãe, né? Aperta que cabe. Isso aconteceu hoje no meu estúdio. Tá, a aula das 6 lotou, bateu 18 pessoas por horário. Só que chegou um aluno que essa é a aula experimental dele. E eu falei, aperta que cabe. Eu coloquei então rodou com 19 tranquilamente. Então, ou seja, você sempre consegue colocar um aluno a mais. Mas aí que tá, isso vai ser sustentável para o seu negócio? Isso vai ser bom para o seu negócio? Porque não adianta nada você colocar lá 18, 20, 30 pessoas na sua aula e você prejudicar a sua fidelização, prejudicar o seu atendimento. Isso aí ser prejudicial no longo prazo para você. Lembra lá, você está jogando um jogo de longo prazo. Se você faz uma ação no presente do seu negócio que afeta daqui 6 meses, talvez não seja uma boa ação. Analise isso para você saber a quantidade exata de pessoas que você vai atender por horário. Se você pedisse uma recomendação para mim, né, sem analisar todos esses pontos, fica um pouquinho difícil, mas em torno de 5, 6 metros quadrados, pelo menos por pessoa aí, para você trabalhar com segurança, respeitar a sua modalidade e não ter nenhum prejuízo aí em relação à diminuição do seu atendimento. Tá? Só para vocês terem uma noção, aqui quando eu tinha um espaço de 32 metros quadrados, que foi quando eu comecei, era bem pequenininho, era 4 por 8, eu atendia 5 pessoas por horário. Depois eu aumentei o meu espaço para 120 metros quadrados e aí eu fui aumentando a quantidade de pessoas que eu atendia até chegar no 18, que é o número que eu acho que é o ideal para mim. Eu já tentei trabalhar com 20, não deu muito certo, já trabalhei com 16, achei pouco, então 18 para mim deu muito bom, mas baseado em tudo isso que eu falei para vocês. Analise o seu espaço que eu tenho certeza que você vai chegar no número ideal para você.